Seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. A embaixadora da Venezuela acusa a União Europeia de promover uma guerra civil no país. Cláudia Salerno falou em exclusivo à Euronews. A crise política na Venezuela agrava-se e a diplomacia lança o alerta ao Bloco Europeu. Aumenta o número de vítimas mortais depois da ruptura de uma barragem em Brumadinho, no Brasil. Aumentam também os desafios no terreno. Os 47 migrantes a bordo do barco humanitário Sea-Watch já desembarcaram na Sicília. Chegaram escoltados por navios da Guarda Costeira e da polícia. Um cenário construído no gelo e instrumentos feitos de gelo. O festival de música que lhe vai provocar um arrepio na espinha. A não perder mais à frente neste jornal. A embaixadora da Venezuela para a União Europeia reagiu ao voto no Parlamento Europeu com uma acusação de intervenção não legítima que pode mergulhar o país numa guerra civil. Para ver agora a entrevista exclusiva à Euronews. O Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e pediu aos governos e instituições da União Europeia que façam o mesmo até que novas eleições credíveis sejam convocadas. Com 439 votos a favor, expressos quinta-feira em Bruxelas, os eurodeputados foram o primeiro órgão político comunitário a enviar uma forte mensagem contra Nicolás Maduro, o que chocou a embaixadora da Venezuela para a União Europeia. O Parlamento Europeu não se pode considerar como uma instituição acima do Conselho de Segurança da ONU. É importante perguntar se a União Europeia está disposta a dar passos para levar a Venezuela a uma guerra civil. Essa é a pergunta que se deve colocar e não se a Venezuela vai fazer mudanças. O país tem feito nos últimos 20 anos mudanças importantes no funcionamento institucional e sempre a pedido do povo que se expressou pelo voto. A Euronews entrevistou também um dos membros da oposição a Maduro que se encontra em Bruxelas. O ex-presidente da Câmara de Caracas, capital da Venezuela, saudou o resultado da votação, que não é vinculativa, mas deixou um aviso sobre a estratégia diplomática na Europa. Se vão criar um grupo de trabalho, não sei que coisa. Se vão criar um grupo de trabalho, seja qual for o modelo que estão a conceber, devem ter a noção clara de que nós apenas o aceitamos se for para definir os termos para o fim da usurpação. Os termos do fim da usurpação. Não queremos falsas negociações para dar mais tempo a Nicolás Maduro. Qualquer que seja a diligência deve ser para pôr fim a esta tirania. O chamado grupo de contacto, pedido pelos eurodeputados, teria como missão dialogar com autoridades dos países sul-americanos e outros atores-chave para desenhar o processo que conduz às eleições. Portugal é um dos Estados-membros que mais tem insistido nessa opção. Já foram libertados os jornalistas estrangeiros detidos esta quarta-feira na Venezuela. Um espanhol, 2 franceses, 2 colombianos e 2 chilenos foram de imediato deportados e enviados para os países de origem, resultado de uma intensa pressão internacional. Como sabem, para a União Europeia é muito importante que os jornalistas sejam apoiados e, acima de tudo, que sejam livres no exercício da profissão. Por isso, a União Europeia defenderá sempre essa visão. Os jornalistas foram deportados pouco depois de, em nome da União Europeia, Federica Mogherini ter exigido a sua libertação imediata. Em entrevista à Euronews, a embaixadora da Venezuela junto da União Europeia justificou a detenção dos jornalistas. Irem simplesmente como filhos de Deus com as suas equipas e quererem entrar em edifícios oficiais, participar em manifestações sem permissão. Penso que não existe um país no mundo onde se possa trabalhar sem um visto. Em Caracas, Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, condenou o que chamou de sequestro de jornalistas estrangeiros. Continuam as operações de busca no Brasil depois do colapso de uma barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. A lama e as chuvas fortes não facilitaram o 6º dia de operações. De acordo com o último balanço, o número de vítimas mortais também continua a aumentar. Os dias passam e a dimensão da tragédia na cidade de Brumadinho, no Brasil, confirma-se. Eleva-se agora para 99 o número de mortos do colapso na barragem na sexta-feira. 259 pessoas estão dadas como desaparecidas.
O processo de identificação começa a tornar-se mais complicado e são agora usadas impressões digitais, comparação dental e testes de ADN, já que os cadáveres começam a decompor-se, facto que também dificulta as operações no terreno devido aos odores. Os trabalhos entraram também numa nova fase, com a procura e limpeza das zonas mais profundas das lamas de resíduos tóxicos. As memórias de quem participa no salvamento dificilmente serão esquecidas. Ventania, levou meu boné, com muita lama no rosto da menina, na minha. Mas a pilota mandou bem. A pilota chegou lá, encostou. Teve uma dificuldade para a gente levantar a menina na hora, mas deu tudo certo, graças a Deus. Os olhares centram-se agora na empresa Vale para perceber se a justiça desta vez vai ser célere. 3 anos depois do outro acidente a envolver a mesma companhia, em Mariana, ninguém foi ainda responsabilizado. Quase meia centena de migrantes desembarcou na Sicília após um compasso de espera que durou 2 semanas. Entre eles estavam 15 crianças. Portugal será um dos países de acolhimento. Após quase 2 semanas à espera, em alto mar, o navio de pavilhão holandês Sea-Watch 3 aportou na Sicília com 47 migrantes a bordo. Alguns deles ficarão em Itália, mas um acordo alcançado no início da semana estabeleceu que os restantes serão acolhidos pela Alemanha, França, Roménia, Malta e Portugal. No seio do grupo encontram-se 15 crianças. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos exigiu a Roma que providenciasse assistência médica e alimentação aos migrantes resgatados junto à costa da Líbia no passado dia 19 de janeiro. Por sua vez, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, pretende ver lançadas investigações sobre as atividades da Sea-Watch, a ONG alemã responsável pelos salvamentos. A terceira principal economia da zona euro entrou em recessão técnica. Este é mais um desafio para o governo de Giuseppe Conte. A Itália entrou oficialmente em recessão técnica. Num ano de mudanças políticas, com Giuseppe Conte a assumir a liderança de um governo de coligação entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, a terceira maior economia da zona euro registrou uma contração do produto interno bruto de 0,2% no último trimestre de 2018, após uma redução de 0,1% nos 3 meses anteriores. O primeiro-ministro italiano acredita que esta é uma fase de transição, já que isso se deve a uma guerra alfandegária que está a ocorrer entre os Estados Unidos da América e a China. Conte assegurou que não há motivos para preocupações e que agora o governo vai concentrar-se no relançamento da economia do país, que com certeza vai ocorrer em 2019. O executivo estima que a economia italiana cresça 1% este ano. Menos otimistas são as perspectivas do Banco de Itália, que prevê um crescimento de 0,6%. A economia italiana tem crescido menos do que a média dos países da zona euro nos últimos 25 anos, infelizmente. Os juros da dívida italiana têm vindo a subir. Os críticos do governo acreditam que o braço de ferro com Bruxelas sobre a política fiscal fez com que os investidores temessem sobre o rumo que os populistas querem dar à economia. E os enfermeiros entraram em greve em Portugal. A reunião com o Ministério da Saúde terminou sem acordo e a paralisação nos blocos operatórios começa já esta quinta-feira e prolonga-se até ao final de fevereiro. Esta greve abrange pelo menos 7 hospitais públicos do país. Uma questão de importância vital, tanto para os enfermeiros portugueses que realizam a partir desta quinta-feira uma greve de 1 mês nos blocos operatórios, como para o governo. Entre outras medidas, os profissionais de saúde exigem o descongelamento das progressões na carreira e o aumento do salário base. O Executivo diz estar a fazer um esforço, mas considera algumas exigências impossíveis, como aumentos de 400 €. A Ministra da Saúde considera a greve muito séria e levanta questões deontológicas e éticas. Equaciona recorrer a meios jurídicos. A questão é se, em algumas tipologias de serviços, e esta será uma delas, os serviços mínimos não deveriam ser serviços máximos, como acontece em algumas áreas de atividade. E é isso que, eventualmente, vale a pena nós pensarmos.
A ASP, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, garante que os doentes urgentes não serão afetados pela paralisação e que os pacientes que vêm as urgências adiadas são os que costumam esperar mais de 1 ou 2 anos. A ASP e o SINDEP, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, consideram as contrapropostas do governo inaceitáveis, como manter os salários dos enfermeiros de cuidados gerais exatamente na mesma e dar aos enfermeiros especialistas mais 150 euros. De acordo com o governo, a última greve cirúrgica levou ao adiamento de 7.500 operações. É uma das maiores crises de pessoas deslocadas, mas uma das menos mediáticas. A jornalista Mónica Pina foi à Etiópia ver como vivem 3 milhões de pessoas que não têm casa nem bens essenciais. Com 3 milhões de pessoas deslocadas, sobretudo devido a conflitos interétnicos, a Etiópia vive uma das maiores crises a nível mundial. Faltam teto, comida e água, cuidados de saúde. Kologi é o maior campo de deslocados internos, com 80 mil pessoas, a maioria pertencente à comunidade étnica somali, fugida da região de Oromia. Eu estava assustada e fugi há 1 ano e meio para estar segura com as minhas crianças. Perdi todos os meus animais e a casa. A Organização Internacional para as Migrações, com financiamento da ajuda humanitária da União Europeia, construiu latrinas e chuveiros e está a dar formação na área da higiene. Aprendi a lavar as minhas mãos com sabão antes de cozinhar. Regras básicas que podem salvar vidas. A aposta na prevenção vai continuar este ano com projetos financiados pela União Europeia, anunciados em dezembro pelo Comissário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises. A Euronews deslocou-se também à região de Oromia, onde falou com alguns deslocados oromos da região somali. Há cerca de 600 locais para deslocados internos na Etiópia. A maioria não são campos. Aqui em Déder, 8 mil pessoas vivem, ora misturadas com a população local ou em edifícios públicos, que foram esvaziados para dar resposta a esta situação de emergência. Este salão abriga agora 200 famílias oromos, um abrigo improvisado e sem condições. O nosso número está a aumentar. 150 crianças nasceram aqui. Vejam onde estamos a dormir. O chão é em cimento, não temos roupas. As necessidades estão a aumentar, mas o que estamos a receber é bastante limitado. A Organização Internacional para as Migrações está a monitorizar o número de deslocados, as suas movimentações e as suas condições de vida. E a alma eterna de Christian Dior está em Londres. O criador de moda era apaixonado por França, mas a tradição inglesa e as boas maneiras conquistaram o 2º lugar no coração deste designer de sonhos. Dior está em exibição no Victoria and Albert Museum. Christian Dior, Designer of Dreams, é o nome da exposição patente no Victoria and Albert Museum, em Londres. Inspirada numa exposição prévia do Museu de Artes Decorativas de Paris, a retrospectiva mostra o fascínio do estilista francês pela cultura britânica e o impacto que a casa teve no mundo da moda. A exposição pode ser visitada até 14 de julho. Diz que a música pode ser refrescante e os organizadores deste festival levaram a expressão bem à letra. O teatro é construído no gelo e os instrumentos também são feitos de gelo. Acontece em Itália durante todo o inverno. Este é um festival de música onde convém levar um agasalho. No glaciar de Presena, em Ponte di Ligno Tonale, no norte de Itália, há um teatro com 200 lugares, todo construído em gelo, a 2.600 metros de altitude. É aqui que acontece o Ice Music Festival Concerts in Paradise, criado pelo norte-americano Tim Linhart. Além do teatro, também os próprios instrumentos são feitos de gelo.
Para fazer os instrumentos, faço várias camadas. Para cada uma pego num pedaço de plástico que encho com neve e água. Dou-lhe a forma do instrumento que quero e deixo congelar durante a noite. Tim Lenhardt define o som dos instrumentos que fabrica como puro, transparente e definido, um som cristalino. Para os músicos, tocá-los é um desafio. Os instrumentos de gelo são muito diferentes, são muito frágeis. Quando os estão a fabricar, podem partir-se sem mil pedaços. Mas são também instrumentos muito fortes, porque a emoção que sentimos quando os ouvimos tocar é muito poderosa. Uma emoção que se entende melhor quando vista ao vivo. E essa é uma oportunidade que, pelo menos este ano, só dura enquanto durar o inverno, ou seja, até ao final de março. E é tudo por hoje. Muito obrigada de toda a equipa que trouxe até si este jornal. Vemo-nos na próxima edição de Euronews Noite.